Boa. Alô, alô. Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado aí pela presença aí de todo mundo. Obrigado aí a Companhia das Letras, ao Grupo Record aí por a parceria aqui, por trazer aqui os autores e prestigiar aqui o nosso espaço, nosso pequeno espaço com esse lançamento, que a gente está muito feliz. Obrigado ao Maurício, obrigado ao Jacques, obrigado à Vanessa. Vou passar aqui para a Vanessa, que vai fazer uma abertura aqui, uma introdução. Mais uma vez aí agradecer aí a todo mundo que contribuiu aqui para o evento aqui. Bom, boa noite. Essa mediação tá fácil, porque eu tenho dois amigos, o Jacques, meu parceiro de pareceres críticos na revista Pessoa, e o Maurício, que eu conheci na companhia, e um dia que o Luiz falou, lê o livro desse moço aí. E aí deu no que deu, já está no segundo livro. Então, eu vou fazer... Se apresentar falando que você é da Academia Sueca. E, bom, eu vou começar com uma breve apresentação dos dois, e a gente já pode começar com as perguntas. Bom, o Jacques é graduado em matemática, que é bastante esquisito, mestre em ciência da computação pela UFMG, doutor e pós-doutor em literatura pela UFMG também, pesquisador visitante, foi pesquisador visitante da Universidade de Harvard e publicou Antiterapia, depois Brochadas e Mexugar, e agora o Nobel. O Maurício é formado em jornalismo, com mestrado em Relações Internacionais, ambos pela PUC. Tem 24 anos de carreira diplomática, foi professor da PUC do Rio, do Instituto Rio Branco, e no Itamaraty foi porta-voz do Ministério, secretário de Planejamento Diplomático, chefe de gabinete do chanceler, e atualmente é embaixador do Brasil no México. E agora lançou esse livro, O Imortal, que, segundo a resenha da Folha, é diabolicamente bem escrito. E, bom, então, vamos começar do começo, né? Eu tenho, pensando aqui na ideia do prêmio, e vocês dois com títulos, por coincidência, com o mesmo mote, ou com motes parecidos, o prêmio, algumas profissões, eu tenho um pouco de inveja assim, dos cantores e atores que, logo depois que eles acabam de trabalhar, eles recebem aplausos, as pessoas choram e tal. Então, é um dos poucos trabalhos... Os strippers também, né, que põem assim, o dinheiro na hora. Né? Mas são 2 ou 3 profissões. Assim. E o escritor está num lugar que você pensar bem, não faz muito sentido ser escritor, né, porque, para além do trabalho de escritor, você reserva aquelas horas se debatendo com as palavras, escrevendo.
ainda tem que batalhar para ser publicado, depois para ser vendido e depois para ser reconhecido. Então, eu queria que vocês começassem comentando um pouco por que vocês se meteram nessa. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos pela presença, né? Agradecer também o Maurício pelo convite, a Rita e a Vanessa. Foi uma coincidência muitas coincidências, né? Porque a Vanessa me ajudou com o Nobel, inclusive. A Vanessa, enfim, a gente faz esse trabalho de parecer juntos, e aí o livro tem, né? Eu li e vi que as referências são muito próximas, né? Assim, enfim, nós dois somos, o filho dele até se chama Jorge Luiz, né? Não, sim, eu sei, eu estou brincando, do personagem, enfim, e a minha literatura toda também tem muito dessa questão do Borges, sempre presente, né? Então, acho que a gente tem muito a mesma, enfim, muito próximos, as leituras são muito próximas, né? Enfim, acho que uma vez perguntaram para o Philip Roth, né, qual o conselho que ele daria a um escritor. Aí ele olhou para o cara e falou assim, não escreva. Agora o Philip Roth foi sacralizado, né? Enfim, é um grande escritor. E eu acho que a grande questão também da literatura talvez seja essa, né? Porque um cara que aceite essa sugestão dada pelo Philip Roth ou qualquer outro não vai ser um escritor, né? Porque se você aceita, não seja um escritor, é difícil publicar, é difícil escrever, é difícil ser reconhecido, é difícil vender. Mas você quer escrever, você gosta de escrever, é o seu amor, é o que você faz sozinho e te dá tesão e te dá prazer. Então, eu acho que é isso, assim, a gente não escreve por nada disso, né? Só para ganhar o Nobel, né? Na verdade, para receber o dinheiro do Nobel, né? Ganhar o Nobel a gente já ganhou, né? Mas eu acho que eu, no meu caso, eu escrevo porque eu acho que a única coisa que eu sei fazer é razoavelmente razoável, né? As outras coisas todas eu acho que eu não sei fazer. E eu vou continuar escrevendo, mesmo diante de todas essas dificuldades. Enfim, eu acho que as dificuldades no contexto mundial agora estão cada vez piores, né? Acho que os meus amigos aqui, escritores, acho que eles podem compartilhar. Tá cada vez mais difícil, né? Não sei. E também acho que esse papo de cada vez mais difícil é desde a origem do mundo, né? Adão e Eva lá já estão falando, puxa, tá difícil isso aqui, né? Esse paraíso aqui, né? Né? Comer uma maçã, ferrou, né? Então, desde então, está tudo sendo mais difícil, né? Mas eu acho que não tem, né? Enfim, é o Philip Roth falando, não seja, porque ele sabia disso, né? Tem que ser. Maurício, você acorda bem cedo, que eu sei. 5h30. Essa pergunta é difícil, né, Vanessa? Bom, certamente, como o Jacques falou, não é por razões materiais ou, né, em busca de uma profissão que vai recompensar financeiramente ou em termos de, talvez, status social, que se busca escrever. Até porque hoje parece que, né, é ainda mais difícil, mais próximo, né, conseguir o sustento material com base na escrita, né? No meu caso, eu não sei, Vanessa, é uma área de fronteira entre terapia e admiração pela arte, né? Que escrever, né, para muita gente tem um elemento de se ensimesmar, né? Ter um momento ser eu próprio, né, em que ali, no ato criativo, há um processo de trabalhar as suas preocupações, as suas neuroses, os seus objetivos e desejos. Então, há um elemento terapêutico, né? Mas eu acho que por trás desse elemento terapêutico, ao lado desse elemento terapêutico, há uma admiração por um fazer artístico, né? E, no meu caso, intelectualmente, eu diria mais teoricamente, mais idealmente, eu sempre identifiquei na literatura uma arte elevada em comparação a outras. Não que eu não adoro música, adoro arte, mas eu tinha um fascínio maior pela literatura e obviamente eu diria que foi não um processo natural e espontâneo de começo de escrever ou de buscar a escrita. Na verdade, foi um trabalho para começar a escrever. Eu, quando tinha 17 para 18 anos, comecei a escrever um romance. Naturalmente, né? Escrever romance com 17, 18 anos é uma temeridade. No meu caso, se confirmou claramente na prática. Eu fiz um começo de texto, um sub-Graciliano, um sub-Zé Lins, era uma coisa
meio antropofágica, passando no Nordeste brasileiro, uma coisa totalmente, né, sem pé nem cabeça. E eu tinha acabado de entrar na universidade, comecei a escrever esse livro e falei, eu quero fazer isso, mas isso aqui é paupérrimo, isso aqui não há condições de, né, de dar em nada. E eu, tinha outros projetos de carreira também, que era, no caso, a carreira diplomática, mas eu tomei uma decisão de que eu queria fazer aquilo, e eu sabia que o único caminho para fazer bem aquilo era passar anos e anos lendo aquilo que me encantava mais. Então foi uma decisão, eu diria que foi um trabalho, né, de construir uma capacidade de romancear, de fazer, que é o meu barato. Eu não sou contista, não sou poeta, não sou nada, eu tenho 2 romances escritos, é isso basicamente, né? Mas foi uma decisão muito, eu diria, com base nesse elemento, né, da escrita como terapia, e ao mesmo tempo com uma admiração profunda por aquele objeto de arte, né? Eu, aos 18 anos, era fascinado pelos romances de Camus, de Sartre, e para mim era o que havia de mais alto, né? Adorava música, como adoro até hoje, e não há como comparar a capacidade de gerar emoções que a música tem, né? Infinitamente superior a qualquer texto literário. Arte, de certa maneira, também, mas intelectualmente eu via naquele objeto, o romance, algo superior, e eu tinha uma ideia de que eu queria fazer aquilo, né? Então foi um desejo por um ideal de objeto artístico e, ao mesmo tempo, um processo de mergulhar em terapias, que é algo que a criação permite também. Então é uma mistura das duas coisas. E Jacques, que negócio é esse de ter feito matemática e agora você é escritor? São 2 coisas, é um caso único, assim, merece ser estudado, porque normalmente quem faz uma coisa não consegue somar, fazer as 4 equações. É uma trajetória que depois você usou para a literatura. Exatamente. Na verdade, eu comecei minha carreira como engenheiro. Eu fiz engenharia elétrica, fiz vestibular para engenharia elétrica, passei, estudei muitos anos de engenharia elétrica, mas eu sempre fui fascinado com os livros, né? Eu era aquele cara que sentava no fundo da sala e ficava lendo lá Wittgenstein, Borges, Lewis Carroll, entre outros, muita filosofia, e aí o pessoal perguntava, cai na prova? Eu falei, não, mas é importante, talvez, né? Ou não, né? Wittgenstein não é importante para nada, né? Mas é muito bom. E o Wittgenstein era matemático também, né? Não sei se vocês conhecem uma história dele você conhece a história dele ele estudava engenharia, né? E aí ele começou a flertar com a lógica. E aí ele foi para Cambridge, né, estudar com... Isso a conversa com o Russell? Bertrand Russell? Com o Russell. E aí ele foi estudar lógica, e aí no fim do curso dele, né, o Wittgenstein, ele pergunta para o professor de lógica, né, o grande Russell, pergunta para ele e fala assim, olha, eu queria saber uma coisa. Aí ele, tá, o que você quer saber? Eu queria saber se eu sou idiota completo. Isso o Wittgenstein perguntando para o Russell. Aí o Russell falou assim, olha, eu não posso te falar se você é um imbecil completo, porque você seguiu o meu curso, mas eu não sei nada sobre você. Faz um trabalho, né? Aí ele falou assim, porque se eu for um idiota completo, eu vou continuar na engenharia. Vou ser um aeronauta, que ele falou. Senão, eu vou me dedicar à filosofia. E aí o Wittgenstein fez um trabalho para ele, entregou. Na hora que ele entrega esse trabalho, o Russell lê fala assim, você não deve ser um aeronauta, né? E aí começa a carreira filosófica, assim, maluca do Wittgenstein. O Wittgenstein, eu conto um pouquinho da história dele no Meshuggah, porque o Wittgenstein, quem era o papa do Meshuggah, do Wittgenstein, era o Weininger. O Weininger era um contemporâneo do Freud, e esse Weininger, enfim, ele tem uma teoria bem maluca, né? Que ele era judeu e homossexual e falava que as 2 piores coisas que uma pessoa podia ser era judeu e homossexual, enfim. Aí, se você é judeu ou homossexual, você só pode 2 caminhos, ou você se mata ou você vira gênio. O Weininger se mata e o Wittgenstein resolve virar gênio, né? E ele segue essa linha. Então, existem várias, né, dessas histórias da matemática. Então, eu sempre gostei muito dessas histórias da lógica, da matemática. O próprio Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, ele era matemático, né? Então, eu sempre me encantei com essas histórias, mas eu nunca achei que escrever, eu achava que escrever, igual o Maurício falou, era uma coisa tão maravilhosa, tão encantadora, tão, talvez, muito inacessível, né? Porque a gente tinha uma admiração, pelo que eu ouvi você falando, tão grande pelos livros e pelos escritores que eu não
não achava que aquilo era possível de ser feito, né? Você teve um Russell no meio do caminho? Como? Você teve um Russell no meio do caminho? Não, não tive, não. Eu tentei até ler aquele livro do Russell que se chama A Filosofia da Matemática, que é um livro dificílimo, né? Mas eu não tive. Aí eu fiz um mestrado em computação e no doutorado eu resolvi juntar as áreas do conhecimento, a literatura e matemática. Meu primeiro livro se chama Literatura e Matemática. E aí eu estudei a matemática do Borges, que era um cara que eu sempre lia e sempre falava assim, olha, esse cara está falando de matemática. E eu não sabia por que, como e quando esse cara falava de matemática, mas eu sabia que ele falava de matemática. E o Perrec, que é um escritor francês, enfim, de uma escola de matemáticos e escritores. Então, eu junto essa área e faço um doutorado. E aí, nesse meu doutorado, eu falo assim, olha, tive umas ideias interessantes aqui, eu acho, umas coisas interessantes. E aí eu escrevo o meu primeiro livro de ficção, que é o Antiterapias, que junta essas ideias da literatura e da matemática, porque o livro, apesar de ser uma autoficção, como é classificado, ele tem umas restrições matemáticas. Então, eu me imponho algumas regras para escrever. Regras de escrita são, por exemplo, regras matemáticas de escrita são como sonetos, ou como um livro famoso do Perrec, que se chama La Disparition, que é um livro que tem 340 páginas, que fala sobre coisas terríveis no Holocausto, e, enfim, ele publica esse livro e, no final, se descobre que esse livro não tem a letra E, que é um livro que tem uma restrição, né, de não usar essa regra. Então, o Antiterapias ele vem com essas restrições também, estão todas escondidas lá. E eu tomei gosto, na verdade, eu tomo gosto assim, porque eu acho que, quando eu publiquei Antiterapia, só minha mãe leu, né? E minha mãe não é uma boa jurada, né? Porque ela acha maravilhoso. E aí, só que aí nos outros livros você também se impôs regras, não? O Brochadas um pouquinho, o Mexugar um pouquinho, o Nobel já não tem mais regra, não. As brochadas são, né? Só uma regra, né? Nunca brochar, né? E aí, quando eu ganho o Prêmio São Paulo, né, o Antiterapias ganha o Prêmio São Paulo, e aí eu falo, bom, eu acho que dá para seguir um caminho, né, porque o Antiterapias eu publico, né, do meu bolso, não consegui editora. E aí eu vou para as editoras maiores, né? Então aí eu acho que eu começo a me chamar de escritor. Agora, a matemática, eu não achei que fosse isso, eu achei que fosse uma coisa mais parecida com arquitetura, assim, que é o seu livro, eu acho que é um bom exemplo disso, porque você tem vários tipos de narrativa, né? Você tem as trocas de e-mail, você tem uma reprodução de uma escalada de TV, você tem um narrador, então é muito fácil também a casa desabar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu acho que essa é uma preocupação que você deve ter tido no momento de escrever, de achar essas vozes e tal. Foi uma decisão complexa e que tem a ver também com o meu desejo de fazer coisas diferentes. Meu primeiro livro é um livro narrado em terceira pessoa, inteiramente narrado em terceira pessoa, né? Discurso livre, né? Direto. Que é uma terceira pessoa, né, mais ou menos colada nos protagonistas, expressa um pouco, né, a visão e a psicologia dos personagens, né? E quando eu resolvi fazer esse segundo livro, Imortal, a minha ideia era tentar montar uma psicologia. Os dois livros têm um elemento psicológico forte, construção de, né, psicologia de personagens, né? Só que o primeiro de uma maneira mais tradicional, mais convencional. No meu primeiro livro eu quero fazer... A minha proposta era muito clara, eu quero saber se eu consigo escrever um livro, vamos dizer assim, com, né, os instrumentos convencionais, né, da criação do romance, né? E talvez um pouco por querer, vamos dizer assim, dar um passo adiante, eu falei, não, meu segundo vai ser diferente. E é um livro em que essa colagem de registros tem tudo menos a terceira pessoa. Porque pode dizer, um boletim de ocorrência, um telegrama do Itamaraty, de certa maneira também fazem referência à terceira pessoa, mas isso não tem nada a ver com a narrativa tradicional de romance de terceira pessoa. A minha ideia era fazer um livro que fosse a construção da psicologia de um personagem, que é o personagem central do livro, né, que é o Cássio Adams, é o Imortal, o Nobel, né, a partir dessa montagem de documentos, mas muito também ancorado eu diria, na narrativa principal
também de construção de psicologia, que é a primeira pessoa, que é a parte dos diários dele, que eu acho que é a parte que, no fundo, gera o eixo central do livro e eu diria que os outros registros, né? As conversas entre os políticos, os documentos oficiais, desde um edital do Ministério da Cultura sobre a publicação de livros em 2025, até o telegrama oficial do Itamaraty, passando pelo boletim de ocorrência, ou laudo sobre a gravidez ou não da Alicia, né? Esses eram, eu diria, documentos auxiliares de um eixo principal, que era a narrativa em primeira pessoa como diário, né? E era um pouco um desafio que eu quis me impor também, no sentido, é possível construir um livro que tenha, e aí a minha visão do livro também, um pouco como está na resenha da Folha, que é bem nessa linha, né? É possível construir um livro que, olhando de longe, pela multiplicidade de registros e pela imprevisibilidade de trama, né? Olhando de longe, parece que não permite construir uma psicologia crível, verossímil, mas é possível fazer. E o meu desafio foi esse, né? Tentar fazer um livro nesses moldes e, não sei, eu gosto do livro, eu acho que funciona, né? E então, daí essa escolha um pouco arriscada, mas que era uma maneira também, Vanessa, de tocar em coisas delicadas, né? Políticas, diplomáticas, também de literatura, porque, no fundo, o livro é uma reflexão sobre poder na política e na arte, né? E há coisas complexas ali que eu acho que os documentos permitem uma abordagem, eu diria, né, de aproximação, né? E combinadas a esse elemento mais, né, da reflexão pessoal, meio existencial, meio afetiva, meio amorosa dele, nem também política, né, era a maneira de montar o livro, né? Mas você sabe que o livro era bem maior, né? Estou sabendo. Foi devidamente, né? Rita também sabe. Mas é que tá, foi algo deliberado. Eu, desde o início, falei, eu quero fazer um livro assim, né? E em contraste absoluto com o primeiro livro, ou seja, um livro totalmente terceira pessoa, um livro totalmente tudo que não seja terceira pessoa como instrumento narrativo na construção de um romance. É isso. Bom, então vamos pegar o seu gancho do poder e da política e das relações, pensando um pouco no caráter. Bom, hoje é um dia também especial, porque a gente pode falar mal de todos os cânones e ninguém vai achar ruim. Então, pensar no caráter do escritor, né? Ele tem se a leitura moldasse o caráter da gente, certamente a coisa estava resolvida, pelo menos uma parcela da população, né? Então, a literatura traz muitas vantagens. Para mim, uma definição boa é que não há contraindicação, mas não sei se a gente vira uma pessoa melhor, assim, talvez mais inteligente, mais ágil, com mais percepções, com capacidade de articulação, mas do ponto de vista moral, senão a gente teria todos os editores, escritores, professores, toda a turma que trabalha com textos, a gente estaria assim nem pisando no chão, assim, estaria. Então, acho que a literatura não cabe isso, né? E eu acho que o livro de vocês dois fala exatamente disso, né? A gente está falando de pessoas que produziram coisas incríveis e, do ponto de vista pessoal e moral, bastante... É o oposto disso, né? É tudo aquilo que a gente não gostaria de encontrar pelo caminho. Então, vamos falar um pouco da sua pesquisa pro livro. Aquilo tudo que você fala é verdade? Acho que essa é a grande questão, né? Literária, né, Léo? O Léo é o nosso professor de Sorbonne, né? Sabe tudo. Se a gente falar alguma besteira, aí, Léo, você nos avise. Você levanta a mão, besteira. Mas... o meu livro, né, para quem ainda não sabe mais ou menos, ele, na verdade, é um discurso. Ele é o discurso do Jacques Fuchs, que, em 2018, recebe o Prêmio Nobel de Literatura, né? E, de fato, o único agraciado em 2018 sou eu, né? Porque não vai ter mais ninguém, né? Eu consegui essa proeza. Enfim, e aí, só que na hora que ele... Eu proponho a oficialização disso. Hã? Já que não tem, eu proponho a oficialização. Você poderia fazer isso.
Quero montar um jogo político para ele. Em 2019, eles disseram que vão ser 2, então... Já sou eu, né? E aí, esse personagem, Jax, ele sobe no palanque, ele está lá na Academia Sueca de Letras e ele faz o discurso. Eu fiz uma pesquisa bem grande sobre todos os discursos, né? A gente tem... Até 2 anos, 3 anos atrás, não existiam esses discursos disponíveis, era muito difícil. Agora estão todos online, né? Mas eu andei... A minha vida inteira eu colecionava esses discursos. E são discursos belíssimos, dos agraciados de literatura. E aí ele faz o discurso dele, só que ao invés de fazer um discurso, né, politicamente, embaixadoramente correto, né, ele faz um discurso bem correto. Ele se baseia primeiro num texto do Kafka, que se chama Um Relatório para a Academia, que eu acho que alguns conhecem, que é o Kafka coloca um personagem que é um macaco discursando para a academia, né, e ele começa esse relatório para a academia, esse discurso como eminentes senhores da academia, e aí ele vai contando das histórias de quando ele era macaco e ele passou a ser convertido. Então, é um discurso muito irônico. Kafka é um cara muito satírico, muito irônico. Acho que, né, falta essa leitura, né? Acho que existem muitas pessoas que não fazem essa leitura satírica, sarcástica e irônica do Kafka, né? E esse personagem ele se baseia também em outros 2 textos, um do Borges, que é sobre os homens infames, né? E o do Foucault também sobre os homens infames. Então, ele resolve, né, vamos atrás da infâmia dos escritores, que é isso que a Vanessa perguntou. Então, ao falar dos seus... Né, um escritor, a gente escreve com tudo nas nossas costas, né? Esse personagem ele resolve jogar tudo no ventilador. Então, ele começa como eminentes senhores da academia, depois ele muda e fala misóginos senhores da academia, ou ele, né, ou assediadores senhores da academia, né? Ele conta um caso, por exemplo, do Walcott, Derek Walcott. Walcott era um poeta caribenho maravilhoso, mas, enfim, ele se candidata por uma vaga em Oxford de poesia, que é a vaga mais prestigiosa do mundo. Ele ganha essa vaga, e aí a lista tríplice, né? Tinham outros 2 concorrendo com ele, fazem um dossiê secreto e mandam para a comissão mostrando todos os casos de assédio sexual que ele já tinha sido condenado, enfim. E ele fala mesmo, olha, poesia e assédio é a mesma coisa. Ele acredita que ele tinha obrigação moral de assediar as alunas. E aí tem um processo grande lá em Harvard, e aí o pessoal na Boston University começa a defender essa questão da poesia e do assédio. Então, eu vou atrás desses meandros, né? Dessas histórias submersas dos escritores. E, de fato, né, eu acho que se tivesse isso, né, o escritor é bonzinho, né, e talvez seja no mais escondido, né, lá dentro do escritor, que talvez repouse essa genialidade, né, essa pulsão para ele escrever, né. Eu conto a história, por exemplo, do Rudyard Kipling. O Rudyard Kipling foi o que ganhou o Prêmio Nobel mais novo na história antes de mim, né, porque ele ganha com 42 anos, eu ganho com 40. E ele escreve, enfim, várias pessoas citam os versos do Rudyard Kipling. Tem um poema famoso, Si, né, que ele fala sobre... Ele está se dirigindo ao filho, se és capaz de não tremer, não sei o quê. Mas o Rudyard Kipling ele vivia numa época eugenista, e ele também defendia a eugenia. Então, enfim, o Borges tinha as questões dele racistas, Fernando Pessoa, enfim. Então, né, talvez a teoria fosse essa que eu queria escrutar, né? Será que os escritores seriam, teoricamente, aqueles caras que conseguiriam vislumbrar fora da sua época? Porque se a época é uma época eugenista, o Rudyard Kipling tinha que pensar num mundo não eugenista. Ou se o Borges vivia numa sociedade extremamente racista em relação aos negros, ele podia pensar fora dessa caixa. E o que a gente vê aqui, talvez não, né? Talvez eles tivessem inseridos nessa questão toda do assédio, da misoginia, do racismo, enfim, tem vários casos, né, que daqui a pouco a gente vai falar do Saramago também, enfim, então eu vou atrás desses caras todos e ninguém sobra. Só que esse personagem, Jax, também, ele não fica fora dessas coisas, ele entra, então, e ele acaba se misturando, né, ele vira um personagem borgiano e ele vai entrando na própria história. Então, ele também...
assume todas as falhas dele, todos os jogos políticos. Eu acho que o livro do Maurício mostra muito bem essa intriga política, né? Tudo que está relacionado, né? Não é à toa que alguém ganhou o Nobel, né? E também não é à toa também que depois vira presidente, enfim, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Bom, sobre essa questão moral e literatura, né? Acho que moral não é o melhor método para se avaliar a literatura, né? E nas duas pontas, se fosse feita a avaliação, principalmente na ponta, como o Jacques faz muito bem no livro dele, né? É difícil achar como motor principal da literatura, ou do escritor, pelo menos, né? Grandes ideais humanitários e assim por diante. Eu acho que o trabalho do escritor e no fundo, o romance do Jacques é um belo ensaio sobre isso, né? Como a lama humana é motor de algo belo, que é a literatura, né? Ou seja, parece até uma metáfora agronômica, né? Falta aqui falar do esterco, né? Mas é verdade, como motivações não muito nobres, né, por parte dos escritores, ou seja, o que leva alguém a se enclausurar boa parte da sua vida, vivenciar um universo próprio, construir um universo próprio, se isolando das pessoas, sacrificando muitas vezes, né, eu diria, o relacionamento, ou com custos, inclusive, para quem vive. Eu tenho 4 filhos, vocês imaginam o que é escrever com 4 filhos, com uma profissão que me toma muito tempo, né? É óbvio que tem um elemento solipsista, autorreferencial, egoísta no ato de escrever, né? E que não vem de um grande ideal humanitário, vem de um desejo pessoal, de produzir algo que seja, né, eu diria, gratificante para si e interessante para as outras pessoas, mas o motor principal não parece ser um motor nobre do ponto de vista ético, né? E eu acho que o livro do Jacques é bem isso, né? É um pouco a trajetória, né, eu diria, das perversões, dos desejos solitários, das suas, eu diria, obsessões pessoais como motor de grandes obras literárias, né? E, realmente, se a gente olha a lista dos grandes escritores, ou agraciados com o Nobel, ou o que seja, né, certamente, na média, a gente vai dizer, olha, isso aqui está abaixo do que se espera, ou seja, da média de comportamento humano. Isso é fato, isso é fato. Agora, também a questão é saber, mas na outra ponta há uma recompensa moral, o fato de você produzir uma grande obra literária, né, e universalizar ou popularizar o acesso a uma grande obra. Qual é o ganho moral de um indivíduo, qual é o ganho moral, né, ético de uma sociedade com isso? Eu acho que aí tende a ser algo mais nobre, até porque o escritor entra na sua viagem, né, solipsista, egoísta, referencial, porque ele vê uma nobreza na literatura. Senão ele não ficaria tão obcecado com isso. É lógico que tem as obsessões mais mesquinhas, a questão da fama, a questão da reputação, ou o que seja, mas existe uma motivação por isso, né? Quase isso que eu falava no início, um objeto ideal. Isso aqui é algo que eu teria enorme prazer e orgulho de ter produzido. Esse grande romance, esse grande texto, né? Então, também há uma motivação positiva. Por quê? Porque, no fim das contas, né, a produção literária, sim, é uma forma de... e aí não é nem um julgamento moral, mas é uma forma de crescer do ponto de vista humano, né, o contato com a literatura. E não necessariamente com comportamentos morais mais, eu diria, mais aceitos socialmente, não é isso, né? Mas é a capacidade de abrir um pouco, né, o horizonte de reflexão sobre o humano que o leitor tem e que, obviamente, tem um impacto sobre a sua percepção da realidade, sobre o seu relacionamento com outras pessoas, tem um efeito óbvio, né, existencial e social, né, pelo contato com uma obra que chama a atenção de algumas coisas, abre horizontes que a pessoa, de outra maneira, não teria. A literatura tem essa capacidade, né? Então, mas é que não é uma boa... Eu diria que, né, a avaliação de um objeto estético, obviamente, tem que ser vista também, tem que ser feita com base nas suas implicações morais, mas existe um elemento
estético em si, né? Ou seja, uma obra pode ser repugnante do ponto de vista moral, mas pode ser brilhante do ponto de vista estético, né? E isso... Lolita, né? Pois é. Então, isso tem um efeito que é inegável, é importante. Então, vamos apertar um pouco a chave da polêmica. Porque a questão agora é... Você disse numa entrevista que não dá mais para desvincular, ou fica tá muito difícil de desvincular essa questão da obra com o comportamento do artista, sei lá, do autor e tal. Então, isso está aparecendo em várias frentes, né? E uma outra coisa que também está aparecendo muito é uma certa correção extrema de personagens que têm características que hoje estão sendo absolutamente rechaçadas e tem uma luta para que isso, sei lá, que tenha uma mudança, né, social, seja qualquer tipo de preconceito, enfim, a gente sabe quais são, e são vários, e eles estão aí legitimamente brigando com isso. Agora, o que você faz se você olhar, assim, do ponto de vista do escritor, você criar um personagem, sei lá, um misógino, ou você adora um autor que tem que estourou uma bomba e tem um passado condenável, aonde fica como escritor e como leitor, né? Eu acho que isso, no meu caso, ele aparece muito e a gente se esconde nas asas da ficção, né? Enfim, a gente se protege através da narrativa. E é difícil, né? Eu acho que num momento do Nobel eu falo, por exemplo, do Günter Grass, né? Que, enfim, depois que ele ganha o prêmio Nobel, descobre um passado dele, da juventude nazista, enfim, e aí ele tem alguns poemas bem fortes falando sobre a questão judaica hoje, sobre a postura do Estado de Israel. Então, eu começo a pensar, eu como narrador, né, nessa questão do lugar de fala. Enfim, se isso também chegar ao extremo, então eu nunca vou conseguir, ou nunca vou poder escrever na voz de um narrador negro, porque eu não sou negro, ou uma mulher, porque eu não sou uma mulher, né? Eu acho que isso é uma polêmica, né? Posso, não posso? O que é isso, né? Quando o Nabokov, né? O Nabokov escreveu Lolita, né? Que é um livro extraordinário, maravilhoso e complexo, né? E o Nabokov falando sobre o Lewis Carroll, que é ainda mais absurdo, né? Porque o Lewis Carroll, para quem não sabe, o Lewis Carroll ele dá de presente o Alice no País das Maravilhas para uma menina chamada Alice Liddell, de 11 anos de idade, e ele pede ela em casamento. E as cartas dele assediando ela, eles começam a esconder, enfim, tem muita coisa complexa ali. Então, o Nabokov, que escreve um livro da dimensão do Lolita, ele fala, não, o Lewis Carroll, para mim, é perverso demais. Então, veja, o cara que coloca essa questão à flor da pele, ele já discute sobre o cara que fez disso a própria vida, né? Porque o Lewis Carroll, de alguma forma, fez isso da vida. Então, não sei, eu acho que a gente tem que polemizar. A gente tem que pensar sobre isso. Não sei se o Maurício vai concordar. Mas eu acho que também não tem saída, né? Assim, eu acho que a gente está num ponto importante que as coisas tá atento, que foi isso que eu falei, né? Então, por exemplo, uma postura como a do caribenho Walcott hoje não é aceita, né? E ela foi tão aceita que a academia o premiou. Então, a academia, ao premiar uma pessoa que tem essa postura oficial de assédio, significa que naquela época a academia não achou grave. Isso, né? O Günter Grass, que tinha um passado nazista, ou, enfim, né? Esse tipo de postura, hoje em dia, não daria certo, né? A gente vê como que Hollywood despencou, né? E eu acho que a Academia Sueca de Letras, essa que está passando por apuros, também está lá, né? Na corda bamba, né? Então, mas eu acho que a literatura ela tem o seu lugar de especular, de polemizar e de colocar essas questões em foco, né? Não sei se o professor ali me concorda. Acho que a gente tem que continuar fazendo isso.
não tem saída, mas não tem resposta também, né? O que é certo. Então, a gente vai desconsiderar a vida dos autores e olhar sobre a obra, né? Voltar à morte do autor lá, do Roland Barthes? Acho que não, né? Mas também não ao extremo, né? A vida e obra é a mesma coisa. Também não é, né? Deixa eu apertar antes de você responder, Maurício. Eu vou fazer um adendo. Porque uma coisa é você claramente tomar uma posição de um personagem que é assim ou assado. E eu tenho lido muitos livros de literatura contemporânea e eu tenho a impressão que, bom, os assuntos estão aí, né, sendo colocados, inclusive do ponto de vista da linguagem, né, os e-mails, trocas de mensagens de texto, tudo isso está sendo reproduzido nos livros. Então, são essas várias formas de se comunicar por escrito. E as questões, sei lá, os haters do Facebook, a questão do racismo e tal, elas também aparecem. Mas tem do ponto de vista da figura feminina e do personagem masculino, tem uma coisa que está se repetindo, eu não sei se eu estou com azar, que é, independente dessas questões sendo postas no livro, que é uma preocupação do autor, eu imagino, tem uma figura feminina que se repete muito, que é uma mulher irritadiça e histérica. E o homem é um cara legal, mas ele é bobo. Então, eu não sei, eu falo, não é possível, mais um. Eu falo, é a mesma personagem que eu li o mês passado, mês retrasado. Então, me parece, e aí, veja se você concorda, que tem uma... do ponto de vista dessas sutilezas, que talvez seja o que fique, né? Sei lá, daqui 20, 50 anos, a gente ainda não chegou lá. Mais uma questão complicada, né? Mas eu acho que a primeira coisa é separar a questão vida do escritor e obra, né? Isso aí, ou seja, que grandes escritores foram racistas. Bom, você falou aqui do Borges, falou do Kipling, basta pegar Céline, por exemplo, né? Que claramente antissemita. Ou seja, as peculiaridades, as inclinações, os preconceitos de um escritor são uma coisa, né? E outra coisa é a obra. Se não fossem escritores, também seriam, provavelmente, ou seja, não deixariam de ter os seus defeitos. Então, eu acho que são coisas distintas, ou seja, o fato de que praticaram determinadas linhas de ação condenáveis à época ou hoje, né, eu acho que não inviabiliza ou não impede, né, a fruição de uma obra que não necessariamente tem esses traços. Tá? Ou seja, não vamos deixar de ler Borges, porque o Borges fez declarações contra negros no final dos anos 60. Não faz sentido isso. Né? É triste. Como o do Jacques. Né? Talvez seja, se eu tivesse que dizer, quem não ganhou o Nobel deveria ter levado, obviamente, né? Qual o grande escritor. Tudo bem, você tem do início do século, Tolstói, Proust, Joyce, tudo mais, mas dos anos 60 para cá, o grande escritor foi Borges, né? E não foi reconhecido, em parte, também por suas inclinações pessoais, né? Borges foi, né, prestar lá sua reverência a Pinochet e tudo mais. Complicado, né? Mas isso é uma coisa, né, que eu acho que é fácil de resolver, né? Uma coisa é condenar a figura, outra coisa é saber se a obra é ofensiva em relação a determinados grupos, né, se tem elementos que são condenáveis moralmente. Agora, o que é mais delicado, e aí eu, sinceramente, tenho muita dificuldade, até, depende do caso, né, de dizer, olha, isso aqui deve ou não deve ser feito, é a questão dos elementos, sim, né, preconceituosos, de estigmatizar também, que existem em obras muito particulares. E o nosso grande problema, inclusive, é lidar com obras do passado, em que a estigmatização, o preconceito eram mais frequentes, não eram nem passíveis de condenação em lei. Né? Eu digo que eu tenho problemas muito concretos. Eu, lá como embaixador no México, tenho, né, a Feira do Livro Infanto-Juvenil do México, é uma feira extraordinária. Né? Querem fazer uma homenagem a Monteiro Lobato. E que obra extraordinária infantil do Monteiro Lobato. Há personagens que são caricatos, no mau sentido da distorção? É fato. Né? Há eu diria, um caldo de época, um espírito de época na obra de Monteiro?
Sim, inclusive na obra adulta. Se vocês leem O Presidente Negro, que parece até, olhando de fora, parece um romance progressista, né? Antevê a eleição de um presidente americano negro, parece algo, né? Ou seja, visionário, Monteiro escrevendo, acho que em 28 ou 29, esse livro. Você vai ler o livro, tem frases que você diz, não dá. São frases assim de um ataque frontal, né, a etnias. Então, isso é complicado. Como lidar hoje? Né? Você elimina dos currículos, você ou tenta utilizar isso para dizer, olha, não se pode menosprezar que havia o preconceito. Isso aqui é um exemplo, isso era um grande escritor, mas olha, né, estava contaminado também por um espírito de época em que havia um preconceito, né, mais ou menos predominante, como há hoje ainda. Né? Então, essa é a questão mais delicada, Vanessa. Então, por exemplo, eu me confronto com a situação. Nós vamos fazer, em princípio, homenagem, ajudar a prestar homenagem a Monteiro pela obra infantil que é extraordinária, mas não se pode também deixar de levar em consideração que determinadas pessoas, lendo hoje uma obra de Monteiro, podem se sentir ofendidas, claramente ofendidas. É algo que... Por isso que isso é uma área que não, eu acho que não há respostas prontas. Né? Eu acho que cada caso tem que ser analisado, as coisas têm que ser contextualizadas, na medida do possível é necessário que a apresentação de determinadas obras seja acompanhada de uma conscientização dos problemas daquela obra. É o nosso problema hoje com Monteiro na escola, como é que a gente faz? Né? Mas isso é complicado, porque aí é a obra. A obra em si já traz um problema, já traz uma estigmatização que prejudica e ofende pessoas hoje, apesar de ter sido escrita há 70, 80 anos atrás. Né? Então, isso eu acho... E eu, sinceramente, não tenho resposta. Eu acho que é uma questão mais do caso e da melhor maneira de tratar cada obra e a maneira como, né, ela é difundida. Né? Agora, com relação vamos dizer assim, também aos estereótipos, né? Isso aí também é aquele negócio. Eu acho que literatura não pode ser tomada como uma, eu diria, como amostra para a sociologia. Poxa, eu sou contra, né, aparecer em determinados estereótipos, ou da mulher assim, ou do homem assado, porque isso não reflete bem uma sociedade. Né? Mas as pessoas estão escrevendo assim, isso reflete algo. Né? E eu também não vejo, né, um pesquisador de 2000, já que estamos falando de futuro, né, de 2080, querendo interpretar o mundo. São Paulo ou Brasil de 2018, como é que era a sociedade? Não vai buscar, né, determinados romances para dizer as mulheres eram assim, os homens eram assados. Então, também não vejo um problema em que o criador tenha total liberdade para fazer o estereótipo que ele quiser. Né? O problema é o efeito sobre a qualidade da obra. A minha dúvida é que eu acho que o autor nem percebe que é um... Ele está reproduzindo. Ele está reproduzindo. E eu vou dar um exemplo. Eu não estou na ala radical, ao contrário. Eu li semana passada um texto de uma aluna e foi muito polêmico na sala de aula, porque essa aluna trouxe uma personagem que desistiu do trabalho, da carreira ascendente, porque ela queria ser mãe e esposa. E aí a função da turma era comentar o texto do ponto de vista literário. E começaram a criticar a personagem do ponto de vista social. E aí eu falei, não, gente, calma, assim, vamos... Assim, essa personagem é assim, pelo jeito está funcionando, porque vocês estão... Está todo mundo com o cabelo em pé. Então, não é uma defesa para não existir, mas eu imagino que deva ter uma chave. Primeiro, dessa percepção, e depois do que fazer, tentar colocar isso no papel, que são duas coisas, né? Dois desafios, né? Não, o que o Maurício falou me lembrou um caso, acho que o Léo vai me ajudar a lembrar esse caso na França, no pós-guerra, o casal Aubrac, né? Como que foi você conhece esse caso? Porque eles tinham sido mitificados, né? Que eles tinham sido, acharam que eles eram da resistência, né? contra o governo, e aí, algumas coisas começaram a vazar, e aí depois
provaram que eles eram, né, que eles entregaram judeus e não sei o quê, e aí fizeram um evento genial que juntaram numa mesa uns escritores, uns historiadores, uns pesquisadores para tentar entender as nuances da literatura e dos casos e dos documentos, para tentar interpretar um caso verídico para saber se aquilo de fato tinha ocorrido ou não. Então, era isso que você falou, né? Vamos olhar a literatura há 20, 30, 40, 50 anos atrás para tentar entender uma cultura da época, né? Mas, de fato, eu acho que são problemas complexos. Agora, o que você falou, eu entendi, né? Porque eu acho que as pessoas estão reproduzindo né, a própria obra que a gente está recebendo e está reproduzindo esses mesmos personagens, né? Eu pensei no Philip Roth, por exemplo. O Philip Roth tem alguns personagens que se repetem muito, né? E são caricatos, né? Muito caricatos. E com essa carga, né? No caso, ele sempre coloca o judeu lá complexado, maluco, não sei o quê, e as personagens femininas também têm muito dessa carga histérica, né? Mas talvez as pessoas atualmente ainda estão reproduzindo esses grandes escritores, né? E não refletindo sobre isso. Bom, eu queria tocar num tema do acaso, que eu acho que, primeiro, ganhar o Nobel me parece quase como ganhar na loteria, né? Então, não sei, um raio cair na sua cabeça, ou parece que tem tem uma conjunção de fatores, inclusive a literatura, assim, 2%. Mas, para esse encontro, eu fiquei pesquisando... Aqui, você falou do acaso, é porque eu me lembrei da frase que ele falou do acaso, eu achei bonita, né? O acaso é o Deus possível, cego e sonolento. O livro do Maurício. Eu achei bonito isso que você falou. O acaso, né? Bom, então ganhar o Nobel também é por causa da literatura. E eu acho que um pouco tentar descobrir as razões para você ganhar um prêmio, eu acho que tem muitos fatores, né? Quem já participou de jurado, já como júri em prêmios literários, quem já entrou alguma vez nessa sala privada, assim, em que as coisas se decidem. Eu acho que ganhar um prêmio, qualquer que seja, você deixou, você matou, sei lá, 300 concorrentes. E não quer dizer que o seu livro seja o melhor de todos, mas quer dizer que ele, por algum motivo, passou e foi agraciado. E o seu personagem também tem uma coisa do acaso que é muito interessante. Assim, uma leitura que eu fiz possível ele ganhou o Nobel sem fazer lá muito, foi um acaso, uma conjunção de questões, e depois ele virou presidente da República. Também, um pouco, ele estava no lugar certo ou no lugar errado, né? Dependendo de quem, para a população. Mas aí ele ganha também. Então, quer dizer, é uma figura que tem duas marcas ali profissionais super importantes, e que isso, quem olha de fora pensa num grande homem, e o seu livro no detalhe, que conta o que acontece na sala, na cozinha, diz outra coisa. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa coisa se você pensou nisso, né, quando fez. É uma articulação ousada, né, ambiciosa. Mas mas tem a ver com um projeto do livro. Eu estou interpretando o livro aqui, é a minha interpretação, né? No fundo, o livro é uma discussão sobre a política da arte, né, e a questão do discurso da política, né, como se fosse quase que uma linguagem, e a arte da política, né, é quase que a fusão de dois elementos, né, e como os jogos de poder funcionam como jogos de poder, né. Mas é que tá. Bom, primeiro, a motivação desses elementos, né, de coincidência tem a ver com o fato que eu queria examinar os dois mundos, né? O mundo da contaminação inevitável da arte pela política e o mundo dos discursos difíceis de apreender, que é uma forma de linguagem, uma forma não de arte, mas de linguagem que, né, embasam a política. Daí também o meu projeto de difundir essas coisas.
e com aquela motivação inicial também. É possível construir um personagem que cative e carregue um leitor, né, até o final, né? E aí é um julgamento eu não estou fazendo, mas as pessoas que leem dizem, envolve. Também daí o título da resenha da Folha, né, que é inteiramente envolvente, não sei o quê. O livro, eu acho que envolve. Não estou aqui sabendo se o livro é bom ou é ruim, mas o livro envolve, né? E a questão é, para mim, aí como desafio literário, é possível fazer um livro com essas duas coisas que eu tinha falado originalmente, né, com uma multiplicidade de vozes e registros e, ao mesmo tempo, com uma inverossimilhança aparente de trama e, ao mesmo tempo, a pessoa se envolver com o personagem e seguir porque aquilo é verossímil como construção de psicologia. Esse era um dos meus objetivos. E eu já ouvi pessoas dizendo, eu chorei nesse momento com esse personagem, que aconteceu com ele, né? E isso me recompensa, porque no fundo era isso, né? Ou seja, como construir algo que também não é tão... Ou seja, quando a gente fala de inverossimilhança e olha o Brasil, né? O que está no livro parece até algo perfeitamente factível, até olhando de longe, né? Ou seja, se há pouco tempo se buscava a mágica de um novo... Eu estou aqui, eu não gosto muito de comentar política, por razões óbvias, não sou um funcionário de Estado, mas se há pouco tempo se buscava um candidato solução mágica para uma campanha presidencial que é complicada, e a gente já está tão próxima, né? Uma figura que ganha o Nobel hoje no Brasil teria prestígio. Eu não diria como aquele senador, como diz aí no diálogo, o Cássio Adams hoje pode cagar na Atlântica e todo mundo vai achar ótimo, né? Desculpe aqui a expressão, mas é uma expressão que está no livro, né? Você pode fazer qualquer coisa, porque num déficit de credibilidade e eu diria, de reputação num país como o Brasil, se vê alguém que tem algum tipo de reconhecimento internacional maior, né? Algum tipo de, eu diria, capital de prestígio, que não seja uma mera popularidade insubstancial, seja algo real, tem peso, né? Então, daí também essa construção de uma trama, né, em que se faz a transição, né? Não era um mundo exclusivamente literário, porque ele, afinal, era um agente também do Estado, né? Essa transição para a arte e para a política talvez seja factível, né? E tem uma solução final, que aí está dizendo, eu não quero uma coisa nem outra, né? Que é a solução final do livro, né? Que aí é o outro elemento. Mas isso não sei se responde a tua pergunta de ousarem fazer isso. Mas, no fundo, havia uma motivação. Eu queria fazer um livro sobre política e literatura no Brasil. E esse elemento da trama me gerava a oportunidade de fazer isso da maneira como eu gostaria, né? E para examinar isso, né? A impureza do mundo das artes também, ou seja, a contaminação dos jogos de poder no mundo das artes, mas, ao mesmo tempo, eu diria, né, a imponderabilidade do jogo político, que tem muito de discurso, que tem muito de construção, né, de linguagem e de imagens e de ideais, né? E como isso tem um elemento também de vinculação com o mundo artístico, por incrível que pareça, né? Ou seja, o discurso na política é uma forma de arte, né? E uma arte perversa, uma arte interesseira, de fins escusos, que seja, né? Mas é uma arte também. Então era essa, né, a ligação entre uma coisa e outra. Eu pensei nisso na falácia da autoridade, né? Uma pessoa que tem uma autoridade numa área do conhecimento aí resolve falar um monte de besteira na outra área e um monte de gente começa a aceitar, né? Que é o que acontece, que um cara tem um notório saber na literatura, né? Ou nem tem, né, no seu personagem, mas vira o presidente, enfim. E sobre o personagem, né? Porque você falou que uma pessoa te escreveu também, falando que chorou no personagem, né? Eu recebo muito as pessoas chorando quando leem o Brochadas, né? Então elas ficam muito tristes, né? Uma identificação. Deus pesa. Vamos aproveitar e falar do Brochadas. Esse personagem não é novo, né? Do seu livro. Ele veio
ele já vem vindo, né? E numa espécie de ladeira abaixo, né? Então, eu quero saber se você vai, afinal, literalmente, você vai dar uma redenção para essa pessoa, ou agora você vai partir para... Quer falar um pouquinho dessa trajetória desse personagem? Esse meu narrador, esse que começa no Antiterapias e termina agora no Nobel, ele é um narrador, embora as vozes não sejam as mesmas, né? O Antiterapias ele fala na primeira pessoa, mas ele não dá nomes. No Brochadas ele dá nome, dá e-mail, dá telefone. Quem quiser ler pode mandar e-mail, ligar, que está tudo lá, né? No Mexugá, que é um livro sobre a loucura, esse personagem eu escrevo na terceira pessoa. E o Nobel agora ele volta na primeira pessoa e com o nome de Jacques. Mas esse personagem, na verdade, é um personagem que é um projeto literário que perpassa por esses 4 livros, que é esse projeto intertextual de colocar o personagem sempre no meio da literatura. Então, em todos esses personagens, essa narrativa ela aparece em todos. Por exemplo, quando eu falei para vocês que o meu primeiro livro tinha restrições, né? Uma das restrições usadas no Antiterapias é a seguinte: esse personagem que aparece falando da literatura ou falando dos próprios casos literários, ele não pode, nada que acontece na vida dele não pode ter um par literário. Então tem que acontecer alguma coisa. Por exemplo, teve uma vez que eu estava dando uma entrevista e aí, enfim, fui pego assim de surpresa. O narrador, o entrevistador virou para mim e falou: mas então você é um tarado por bundas. Aí eu fiquei olhando, porque um capítulo do Antiterapias é sobre bundas, né? Eu falei: não, eu sou tarado pelo Drummond, porque nesse capítulo esse personagem faz uma leitura do Amor Natural do Drummond, que é um livro sobre bundas, né? O Maurício é expert aqui, dá para ver no Drummond. Em outro momento, também, esse personagem do Antiterapias aparece sempre no banheiro. E é também uma releitura do Portnoy, que é do Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Então, esse personagem ele vai se colocando no meio da literatura. Ele entra, e ele é um personagem, e os livros são conectados de alguma forma. No Antiterapias, ele fala que ele quer ganhar o Nobel, né? E no Nobel ele ganha o Nobel, de fato. Então, esse narrador, essa narrativa é muito próxima, mas eu acho que agora já deu, né? O projeto da tetralogia está morto, né? E eu acho que é a grande questão também, né? A gente tem que talvez encontrar outras vozes, procurar outras vozes, não sei, né? A gente encontra obras maravilhosas que têm uma voz que as pessoas chamam de estilo. É um pouco... Exatamente. Acho que o estilo pode ser que não mude, mas esse personagem também pode mudar, que é o meu objetivo agora, que é o próximo projeto, que é sobre fadas e duendes. Não é verdade. É verdade, porque quando eu escrevi o Brochadas eu fiquei broxa, o Mexugá eu fiquei louco, né? Agora o Nobel eu fico andando na rua esperando que as pessoas me abracem, né? Falei, parabéns pelo Nobel, tal. Então agora eu quero acreditar em fadas e duendes e ser feliz, né? E saber que o mundo está conspirando a nosso favor, né? Como diz o grande escritor brasileiro, né? Vamos falar do Saramago? Eu propus ao Jacques que ele lesse um trechinho do livro, em que o personagem fala da questão Saramago, né? E queria que você contasse um pouco, assim, só para fazer uma introdução, e aí você avança está na 104. 104. Você quer que eu leia? Então, a história do Saramago, ela é mistura obra e personagem e casos, enfim. Acho que muita gente deve conhecer a história do Saramago e ter visto um filme dele que se chama Pilar e José e Pilar, né? José e Pilar, que é um filme lindo que fala sobre o caso de amor entre Pilar e José Saramago. Inclusive, eles contam a história lá em Lanzarote, que lá todos os relógios marcam às 4h, que é o horário que eles se conheceram, né? Super romântico, mas tem uma história aí por trás, né? Que é a história da Isabel. A Isabel foi a primeira esposa, que não foi esposa, né? A primeira noiva do Saramago, e ela que colocou o Saramago no meio literário, ela que o ajudou com essas coisas todas. E quando o Saramago começa a namorar a Pilar, né? Se casa com a Pilar, ele manda apagar todas as dedicatórias dos livros anteriores que eram para Isabel, ele manda colocar
reescrever a obra, né? E aí eu fico me perguntando, né? Esse personagem, esse narrador aqui se pergunta: será que o Nobel do Saramago é o Nobel do Saramago da Pilar ou é o Nobel da Saramago da Isabel? E aí esse personagem até argumenta que quem mereceria mesmo o Nobel era a Isabel, né? E não o Saramago. Então, esse pedaço foi a Vanessa que sugeriu, né? Então, eu leio do... Então, é esse personagem falando. Bravo, belíssimo, magistral, dizem seus defensores. Mesmo diante da maldita narrativa masculina, ao menos uma singela homenagem o português não se esqueceu de fazer, certo? Quando eu estou contando da história dele ter, né, escrito em vários livros a Pilar. Aí o personagem fala: errado, miseráveis senhores. Saramago faz parte da corte dos inglórios, dos bastardos, dos revisionistas históricos. A fábula que ele não conta, que esconde, que apaga e desdenha, teve uma outra protagonista. A escritora que o trouxe a esse recinto, que o abraçou quando ninguém mais acreditava nele, que reescreveu, editou e remendou os seus livros. O encontro que o fez despontar como o único escritor em língua portuguesa, antes de mim, a receber essa congratulação. Isabel da Nóbrega, escritora e menina de boas famílias, aspas, foi a mulher, a importante, insubstituível e apócrifa mulher a qual Saramago dedicou seus primeiros romances, mas que fez questão de excluir após conhecer Pilar. Eu te saúdo, Isabel. Também tive a minha, mas fiz questão de apagá-la. Isabel foi uma habilidosa romancista e cronista. Além disso, uma excelente leitora e editora. Viveu com Saramago de 68 a 86, nunca se casaram por vontade exclusiva dela. Já imaginava a sua obra rasgada, rasurada, queimada e jogada para debaixo do tapete. Sua vida e sua contribuição adulteradas pelo revisionista, assim como eu fiz. É certo e justo, diante de uma rejeição, abafar todos os sentimentos e lembranças, até dissimular as memórias e o passado. Mas Saramago extrapolou. Todas as dedicatórias a Isabel foram removidas e atribuídas a Pilar. Genial! Nem Huxley, ou Asimov, ou Orwell teriam refundado o passado dessa maneira. Então, vamos aproveitar. Bom, o Cássio também tem uma questão aqui com a ex-mulher. Vamos fazer um link, acho que ali no Parece, né? Bom, só para contextualizar, né, isso aqui é um trecho de um diário do Cássio. E é mais ou menos a um terço, né, aqui do livro. Ele está sendo assediado, né, por um partido para se candidatar, depois do que aconteceu, e tem uma relação complexa com, né, filhos e ex-mulheres, né, e tem uma paixão nesse momento aqui por uma pessoa, outra pessoa, né, uma outra mulher. E, bom, o trecho é o seguinte: parece que ganhar o Nobel impõe novas obrigações ao agraciado. O editor de um jornal que desprezo mandou-me um e-mail em que pedia uma entrevista exclusiva e dizia que era dever do Nobel brasileiro falar com a imprensa, dar satisfação ao Brasil. O Paulo, presidente da ABL, pede em carta que eu me candidate a imortal. Bom, Paulo, eu deixo a adivinhação de vocês quem é o presidente da ABL em 2025. Criou uma parábola, e aí é o Paulo, né, para dizer que é um desprestígio para a instituição não contar entre os seus com a agradável companhia do Nobel brasileiro. A Eugênia, mais do que a Carolina ou a Marcela, todas as mulheres, tá? Aqui eu estou contextualizando, me pergunta que percentual cabe a ela dos 12 milhões de coroas suecas, 1.789.174 dólares e 58 centavos, que recebi como prêmio da Fundação Nobel. Alega que inspirou duas das mais importantes personagens femininas de meus romances, contra a sua vontade e apesar de suas advertências quanto ao risco de distorções caricaturais e difamantes,
e que teve muitas vezes de cozinhar, lavar, passar, varrer, cozer e sofrer a solidão de esposa esquecida, enquanto eu, do alto do meu solipsismo irrefreável, me trancava no escritório para escrever com a lentidão usual. Fair enough. Continua aqui. Tem um trechinho que fala você não quer ler mais um pedacinho? Que tem, não, na continuação mesmo, que tem daquela... Alguém que pede para ele ser o... Na sequência mesmo. Só um pouco... eu pedi... É a continuação, então. Mais original foi a carta que recebi de um suposto milionário anônimo. Começava com uma autocrítica sutil, a citação de 2 versos de Drummond. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Depois desse introito animador, vinha a proposta. Ele me pagaria 5 milhões de reais para eu escrever um romance a ser publicado por ele como autor. Dizia que precisava de uma razão de ser, de algo que movimente minha vida para além do meu cotidiano, da minha herança, do meu fastio. Fecha aspas. Para você, dizia ele, um livro a mais ou a menos não faria muita diferença depois do Nobel. Para mim, seria a redenção e o recomeço. Disse ainda que só revelaria seu nome se eu aceitasse a oferta, porque, abre aspas, ambos estaríamos em falta com a verdade. Fecha aspas. Continua aqui. O que me intrigou na proposta foi essa disjunção entre verdade e felicidade. No fundo, ele tem razão. Se eu aceitasse a oferta, a soma das felicidades individuais, daí decorrente, seria provavelmente maior do que se eu a recusasse. A publicação de um romance de algum sucesso de crítica me daria, nesta altura da vida, um contentamento moderado, mas para meu cúmplice, pouco dado a dilemas morais, proporcionaria uma alegria sem precedentes e, quem sabe, uma experiência transformadora. Dificilmente desconfiariam que a obra não foi escrita por meu amigo, dono de um estilo que não parece tão sofrível, ao menos pela leitura da carta. Para os leitores, a satisfação de conhecer um novo autor, avaliá-lo com olhos frescos, sem o peso de um Nobel, poderia compensar a doce ignorância da fraude. Quantos autores conhecidos por tal ou tal nome escondem escritores fantasmas? Ghostwriters. Né? A ética da autoria vale mais que o montante de felicidade proporcionado a um grupo de pessoas? O que é, afinal, a autoria, senão um coletivo de influências? Aí tem... Legal. Não, eu pedi para eles lerem esses 2 trechos, porque eu acho que diz muito sobre os 2 livros, né? Quer dizer, o Maurício traz uma questão sobre as ex-mulheres, mas também, logo depois, já entra uma coisa de política e tal. Então, eu acho que há muitos temas no livro do Maurício. E o Jacques é esse narrador absolutamente sem papas na língua e... Então, dá um prazer um pouco sádico, assim, de ficar dizendo... Então, a questão do gênero, voltando um pouco ao que eu falei antes, eu acho que essas questões estão aí nos livros, e eu não acho que os autores estão desprezando isso, mas... Hoje, só um parênteses, não é uma pergunta. Hoje eu li uma matéria que, numa cidade na Argentina, uma empresa de energia tem muitos funcionários e 3 são mulheres. Aí chegou a hora do dissídio, a empresa decidiu não pagar o dissídio porque no contrato dizia que o dissídio era destinado aos trabalhadores. Então, isso me dá uma desesperança no mundo extrema. E era de 1,5%. Então, agora estão na justiça, brigando e tal. Então, é uma lama. Bom, eu acho que a gente podia já ir chegando para o final. E eu queria que vocês... um pouco comentassem livros que vocês estão lendo agora e estão gostando, sei lá, coisas que estão chamando a atenção, ficção, não ficção, quadrinho, Marvel. Não vou perguntar das influências WhatsApp, né? WhatsApp, Facebook. É o que todo mundo lê, né?
Eu acho legal um pouco pensar nessa produção, que são muita coisa sendo produzida e publicada, e as pessoas estão lendo coisas muito diferentes. Então, o que está chamando a atenção de vocês nesse momento? Na verdade, eu estou num período de releituras. Então, assim, acho que eu sou jurado de um prêmio, então estou lendo os livros do ano passado. Então, acho que esses eu não dá para comentar ainda. Mas eu estou fazendo releituras e está bem interessante. Eu acho que eu descobri que eu achava que a minha teoria, na verdade, é que a gente só fala português para poder ler Grande Sertão Veredas no original, porque a única coisa que serve é o português. Aí agora eu nunca imaginei, eu também não chegava a nenhuma conclusão para que servisse a velhice, porque a velhice, enfim, é bom, né? Porque a outra possibilidade é muito pior, né? Você não ser velho, né? Mas eu cheguei à conclusão de que também é para você poder reler o Grande Sertão Veredas na velhice, porque eu reli agora, acho que a 5ª vez, e aquilo foi maravilhoso, aquele negócio é maravilhoso. E agora eu estou numa ansiedade de reler o Grande Sertão Veredas quando eu for velho, né? Se eu chegar um dia à velhice, porque eu quero entender. E eu reli também Lolita, Crime e Castigo, e é fantástico, né? Mas eu acho que antigamente eu acho que a gente era um pouco mais atento a esses. Não atento, porque hoje tem muita coisa te desconcentrando, né? Celular, e-mail, essas coisas. Mas eu andei relendo esses clássicos e são leituras maravilhosas, as releituras, né? E é engraçado a nossa ignorância completa, né? Porque você lê como se fosse pela primeira vez, né? Não sei se vocês releem esses livros, a gente não lembra quase nada. Você não lembra? Né? O Crime e Castigo eu tinha lido e não lembrava quase nada, e é muito lindo, né? Aquele negócio. Maldito Dostoiévski. No livro eu faço uma brincadeira com esses embates literários, que eu acho que o Maurício também toca isso, naquele pagar tributo, né? Que você até discute o termo, né, do pagar tributo, porque assim tem uma briga pessoal desse narrador com o Saramago, e não é uma briga porque historicamente falando, todos os grandes escritores eles enfrentaram os seus grandes mestres. Então, por exemplo, você encontra nos diários do Guimarães Rosa ele falando do Machado de Assis, que é um diário lá organizando na UFMG eternamente, porque as filhas não autorizam a publicação, então a gente torce, né, para que, enfim, aconteça uma liberação desses diários. E aí o Guimarães Rosa fala do Machado, e fala diminuindo a literatura do Machado, mas não é que ele está diminuindo porque ele não sabe da grandiosidade do Machado, mas ele está diminuindo porque ele precisa se afirmar. O T.S. Eliot, que era o grande escritor laureado na época, o Elias Canetti também faz a mesma coisa. O Elias Canetti começa a falar que o T.S. Eliot é um poeta menor, que é horrível, que não sei o quê, porque ele precisa se afirmar de alguma forma, né? Né? Crescer. O Agnone, que é um prêmio Nobel também de 67, ele começa a falar mal do Kafka, porque o Kafka estava surgindo, e ele falava, não, isso aí é um escritor menor, e não sei o quê, porque ele precisava se afirmar. Então, acho legal essas questões, né? Ou seja, a gente não pode confiar em ninguém, né? Não, porque a questão é outra, né? Basicamente, nem nos autores, nem nos críticos. Tipo, vai no seu gosto e esquece. Isso é parte dessa lama que motiva, né, a literatura. E aí tem um trecho aí do meu livro, né, isso que o Jacques também comentou, que é por que, no fundo, os grandes textos sobre a política, tudo bem, a gente vai falar de ciência política e outras coisas, né, mas por que as grandes peças sobre política, aí você pega Shakespeare, pega os clássicos gregos, né, por que nada parece assemelhar com essa capacidade de representar a violência da política, né? Pega de Macbeth, né, os Ricardos, o que for, né? E pega também as peças clássicas gregas, porque o escritor, e aí Shakespeare, com Marlowe, né, para não falar dos dramáticos gregos que brigavam em concursos, né? Os trágicos e depois os comediantes também, porque justamente aí é uma frase minha que diz a rivalidade do fazer literário, né? A rivalidade não é só uma rivalidade entre feudos políticos, é uma rivalidade entre universos de criação. E nada mais brutal e violento
do que essa rivalidade entre criações artísticas, né? Por isso que esses grandes, eu diria, né, escritores conseguiram representar a política de uma forma absolutamente extraordinária, porque era muito inato, né? E até o Cássio diz, olha, comparado com, né, essa briga de universos, de egos e de universos construídos, né, maturados durante muito tempo, né, no anonimato, no silêncio, na solidão de um quarto em que você escreve, você se escreve, você, né, produz um universo, né, e isso gera eu diria, uma possessividade, uma paternidade sobre aquilo que gera essas rivalidades de grandes escritores, né? E daí a capacidade de representar o político de uma forma tão extraordinária. É como o Cássio diz, ele se envolveu com a política, mas ele diz, olha, nada se compara à rivalidade literária, nem à rivalidade dos políticos, né? E isso é a fonte. Aliás, o Jacques faz isso brilhantemente, com os pares que ele monta no livro, né? Borges e Cortázar, o soco, né, do Vargas Llosa no Garcia Marques, né, todas as rivalidades que vão se construindo, né, e mesmo quando são referências, se Kafka é referência para Canetti, a maneira como é uma referência sempre de amor e ódio, né, porque é um desejo, ao mesmo tempo, de emulação, mas é um desejo de superação, de não ficar atrás, né, e isso é muito forte na literatura. E que bom que há isso, que bom que isso seja uma força motivadora para gerar grandes obras, se o resultado é esse, eu acho que estamos no lucro, né. E agora, é aquilo que falávamos no início, nunca é muito nobre, né, a motivação original, o motor disso tudo, né. Pode ser nobre também, eu também acho, ao contrário do personagem do Jacques, escritores também têm coração, né? Mas existe uma motivação de fundo predominante que é sombria, né, essa coisa da alma sombria, né, gerando algo luminoso, né, que é a beleza da coisa. E também um pouco, assim como humildade demais também não cai mal, alguma ambição e metas também, quer dizer, nada me parece ter um julgamento por si só, assim, tudo tem a ver, parece, com uma medida, né? O que você faz com esse impulso, seja lá se ele está na caixinha do positivo ou do negativo. Bom, eu acho que quer falar mais alguma coisa? Já quer contar uma fofoca? Em primeira mão, assim, de um cânone? Eu não sou escritor, eu sou fofoqueira, né? Sei que você já leu todos os 114 discursos. Os discursos são bem legais. Não, teve um discurso que eu achei muito parecido com não sei se você se baseou nele, do Coetzee. Você leu do Coetzee? O do Coetzee, ele coloca também um personagem na... E ele coloca também um personagem... E tem um pedaço do que você menciona no seu discurso que eu achei muito parecido. É bem legal. Agora, acho que eu não tenho nenhuma fofoca, não. Deixa eu pensar alguma fofoca do Maurício. Né? Uma fofoca chegando, né? Muito bem. Bom... Eu tenho uma coisa. Boa. Não, olha... Como eu disse aqui, esse livro tem um pouco de uma construção de um jogo, né? E, no fundo, tem uma inspiração que é mencionada aqui, que é muito a visão de arte de alguns autores, como Nabokov, né? É a ideia de que somente na liberdade literária é possível se libertar do acaso, de certa maneira, né? E esse livro, Vanessa sabe, algumas pessoas sabem, Rita sabe, até porque isso tinha desdobramentos no texto anterior. Esse livro, no fundo, tem um elemento de construção, né, que é deliberado, no sentido de ser uma obra em que há chaves de interpretação, há nomes de personagens, né, que querem dizer alguma coisa. É como se dissesse, existe sim, né, um objetivo de um tipo de arte, né, que é criar uma construção, tudo bem, artificial, com uma espécie assim, de distanciamento do aleatório do real, mas isso pode ser uma obra de arte interessante, né? Então, isso é um esforço deliberado, né? Daí essa coisa tão, como construto mesmo que a gente falava, né, Vanessa? Uma artificialidade de trama, ou alguns elementos que, no fundo, negariam princípios básicos de verossimilhança de um romance, né? Mas isso é deliberado, é a ideia de que, e aí também uma outra influência, vamos dizer assim, né? Acho chato falar de influência, parece até que você está se filiando, ou vendo alguma semelhança, mas é que está...
essa ideia também de alguns autores, como Nabokov e do próprio Borges, né, de que a arte tem uma autonomia que vem de um distanciamento do real pela construção, que é a superação do acaso, né? Isso está no livro e está em coisas que, né, desse tipo, né? Ou seja, até a montagem dos personagens é uma grande homenagem a autores que eu admiro da literatura brasileira. Há uma correspondência praticamente em todos os personagens, seus nomes e características de alguns autores que eu acho extraordinários. Isso é uma construção que, felizmente, não é percebida, porque senão seria algo, eu diria que, né, então, iria contra a naturalidade da leitura de um romance. Mas então, ele tem um elemento... Hã? Conta. Não. Você sabe que, né, existia até um trecho do livro que era quase uma denúncia. Uma denúncia não, um revelar desses elementos, né? Então, mas não, isso é para interpretação ou para que seja deleite de quem gosta de chaves de interpretação minuciosas num romance ou coisa assim. Mas era só para... Você falou de fofoca ou de alguma antiga, alguma coisa. Isso é um elemento que foi prazeroso construir isso. Porque, no fundo, também, por mais que o livro seja sarcástico, é um personagem, de certa maneira, antipático, politicamente incorreto, o livro no fundo, é uma grande homenagem à literatura brasileira, né? Desde a lista contemporânea, né, a lista de 2025, né, tem o livro do Jacques, tem o livro da Vanessa, tem o livro... Todos os títulos tirados de autores, né, de livros anteriores desses autores, né? Além disso, tem na construção de todos os personagens, dos 15 personagens principais, uma inspiração direta num autor específico, né? E que bom que não é percebido isso. Mas até os nomes, né, têm uma origem nisso. Essa questão de esconder os personagens, eu acho é uma questão bem olipiana. O Olipiana é esse grupo de literatura e matemática, que o Perrec fazia parte, o Cortázar era um correspondente, o Marcel Duchamp, enfim. E tem uma frase muito bonita que eu acho que o Maurício vai gostar, que é o Perrec, quando ele escrevia os livros dele, ele escondia várias coisas, enfim, a vida inteira vários escritores vão atrás dessas... né? Agora, por exemplo, os leitores do Maurício vão querer descobrir de qualquer jeito quais são essas questões. E muitas vezes eles vão até inventar, né? O Maurício nem vai saber que ele pensou nisso. E aí o Perrec faz uma lembrança de quando a gente era criança. Quando a gente era criança, acho que todo mundo vai se lembrar disso, a gente brincava de esconde-esconde. E o esconde-esconde, quando você ia esconder, a pessoa lá contando 1, 2, 3, quando você ia se esconder, o que você pensava? Você pensava que você não queria se esconder muito escondido, porque se você se escondesse muito escondido, o que ia acontecer? A brincadeira ia acabar, todo mundo ia brincar de outra coisa e você ia ficar lá escondido, né? E você não queria também que a coisa fosse muito... Você não queria fácil, por quê? Porque se você fosse o primeiro a ser encontrado, você ia ser o pegador, não é? Então, acho que essa brincadeira, o Perrec fala isso de uma forma muito bonita. Ele fala assim, uma vez mais, fui como uma criança que brinca de esconde-esconde e não sabe o que mais deseja ou teme, permanecer escondida ou ser descoberta. Então, acho que essa que é a questão do escritor, né? Se você revela demais, fica bobo, né? A Vanessa como preparadora, enfim, você vê lá, não, isso aqui você está colocando o leitor como um imbecil, né? Você está explicando demais. Mas também quando você esconde demais, talvez ninguém nunca vai saber. Então, acho que eu acho que o escritor tem essa angústia, né? De falar e não falar, de silenciar. Muitas vezes, quando a gente quer falar, né? Falar ou não falar, eis a questão. Bom, então, eu acho que encerramos por aqui hoje. Vocês têm 2 livros muito interessantes e tem uma curiosidade no livro. A Rita acho que podia falar, né? Como é que a capa, né? Que essa é uma coisa super bacana da capa do Imortal, que é o picote. Como é que é? O picote da máquina que apaga para sempre os segredos de Estado. Eu não tive nenhuma participação direta na montagem dessa capa, mas me surpreendeu quando eu recebi, porque
no fundo, é a fusão das duas coisas, né? A fusão da política e da literatura também. A fusão da política, por quê? Porque esse picote aqui, né, e quem é diplomata, agente do Estado, saberá que existe uma trituradora, né, e pessoas que lidam com documentos confidenciais também conhecerão, né, que, obviamente, tritura documentos, né, importantes, secretos, né, e, ao mesmo tempo, é uma página em branco, né. Então, eu achei, foi uma feliz, né, criação da Milena, né, porque, não sei se consciente, ela disse que leu o livro, gostou, então acho que talvez tenha se inspirado por essa fusão entre literatura e política, né, ou seja, ele como, né, também um agente do Estado, um diplomata, que lida justamente com a eliminação do confidencial, e ele está revelando tramas que levaram a própria, né, campanha do governo brasileiro para, né, a premiação brasileira, até porque isso é uma matéria de prestígio internacional, né, e, ao mesmo tempo, tem, né, esse elemento bonito, né, do vazio, do branco da página. E do relevo, né? E do relevo. É isso. Mas isso, para mim, foi uma bela surpresa. Eu soube. Né? Wikileaks, né? Já não existe mais isso aí, não. Ok. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada, Maurício, Jacques. Bom, obrigado a presença de todo mundo aqui. A gente vai montar umas mesas de autógrafos aqui para os dois e vamos ficar aqui mais um pouquinho. Fiquem à vontade aí. Obrigado aí, acho que foi excelente. Valeu.